Ô, rapaz, rapaga. Pessoal, no meu outro canal, né? Que hoje está exclusivo basicamente para CryptoTrade, mas era um canal que eu falava de tudo. E falava, né, de cinema e também falava de produções audiovisuais, né? Voltadas para televisão mesmo, como é o caso do Game of Thrones, tá? Vou ver se eu deixo um card por aqui assim, no qual eu falo sobre o meu descontentamento com o desfecho da saga Game of Thrones, que eu achei simplesmente ridículo, pavoroso, de extremo mau gosto, né? Enfim. E, cara, tinha até que um número de views aceitável, né? Então, poxa, por que não voltar a falar, né, de Game of Thrones ou seus derivados, destrinchar capítulo por capítulo, mas de um modo que eu não revele spoilers, né, do capítulo mencionado. Então, pode ser que os capítulos anteriores eu revele spoiler, pode ser que do Game of Thrones eu revele spoiler, tá? Então, se você não assistiu Game of Thrones até o fim, se você não assistiu os capítulos anteriores de House of the Dragon, né, ou A Casa do Dragão, aconselho você o fazer antes de assistir esse vídeo. Porém, se você não assistiu apenas ao episódio 3 da segunda temporada de A Casa do Dragão ou House of the Dragon, fica tranquilo, porque eu não vou estragar nenhuma surpresa sua aqui. Tá? Vou comentar mais uma opinião geral batida assim e também, claro, falar de alguns aspectos que estão ligados à direção, o roteiro e fotografia e por aí vai, tá? Até atuação e tudo mais. Então vamos lá. Ontem, anteontem, né? Porque já estamos na terça, dia 2 de julho, então dia 30 de junho, domingo, 30 de junho de 2024, foi ao ar pela HBO e pela Max, né? Que é o streaming da HBO aqui no Brasil. Foi ao ar o episódio 3 da temporada 2 de House of the Dragon, essa série que eu esperava menos, confesso, tá? Eu achei que fosse, até pelo final tosco que a gente teve em Game of Thrones, eu esperava algo mais ou menos naquele patamar, né? Mas estamos sendo entregues até uma série interessante, uma série bem bacana de se acompanhar aí. Qual o problema? Vamos começar com os problemas já. O problema aqui é o seguinte, cara, você não tem mais aquele entusiasmo que você tinha no Game of Thrones, tá? Boa parte disso é a falta de diálogos decentes, né? Cara, na minha opinião, o que o Game of Thrones tinha de melhor era, sem dúvida nenhuma, os diálogos, tá? E o George R. R. Martin é um excelente escritor de diálogo e o pessoal transportava isso daí pro audiovisual de uma forma muito, muito interessante. E a série fazia muito sucesso nisso. Só ajeitar a cadeira um pouco. Beleza. Então a série estava demonstrando uma competência gigantesca nisso. Os diálogos de Game of Thrones, na minha opinião, eram o que a série tinha de melhor, até mais do que as reviravoltas, né, que é uma coisa que sempre chamou muito a atenção, toda essa questão política que o Game of Thrones puxou do Duna, né, do livro Duna de 1965, do Frank Herbert, e o George R. R. Martin pegou aquilo lá, só que exponenciou de uma forma bem mais... Até porque teve mais tempo, digamos, para isso, né? Exponenciou de uma forma assim infinitamente mais escalonada, né, vamos dizer. E, cara, a gente tinha tudo isso em Game of Thrones, então Game of Thrones é uma série que tinha muito jogo político, muito mais do que batalhas ou coisa do tipo. Tinha algumas batalhas no meio, poucas, né? Não sei se era, de certa forma, poucas batalhas ao longo da série. Deixa eu ver um negócio. Não, não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, vai dar ruim também. Beleza. Vai ser edição mesmo, que se dá. Então é o seguinte, cara. Tá certo? Não. Ah, tá bom assim. Então é o seguinte. É, em Game of Thrones a gente tinha todo esse jogo de poder, em alguns episódios tinha batalhas fantásticas, assim, excelentes de se acompanhar. Algo que nunca tinha visto na televisão em um épico medieval, né? Então isso tudo chamou muita gente para assistir a série que, infelizmente, teve um final, assim, pavoroso, cara. Pelo amor de Deus, o que fizeram com aquele final foi terrível. E confesso que isso me desencorajou a acompanhar
House of the Dragon, né? Quando falaram que ia lançar. Mas lançaram, falei, vamos lá, véio, vamos assistir, já estamos pagando mesmo, Max, vamos assistir para ver o que vai rolar. E eu gostei, cara. O primeiro episódio, assim, é um episódio muito bem dirigido. Aliás, coisa que a gente tinha no Game of Thrones, ele é importada essa direção, né, de qualidade aqui para essa série. Claro que não é tão boa quanto a gente vê em Game of Thrones, porque House of the Dragon, vamos combinar, é uma série menor, cara. Fala o que quiser, é uma série menor, eu já vou explicar por quê. Mas, assim, a gente tem esse esmero com a direção como um todo, né? Por exemplo, nesse capítulo aqui mesmo, capítulo 3, a gente em determinado momento vê que durante uma reunião, por exemplo, o diretor, na verdade uma diretora, esqueci o nome dela, emprega ali o Hack Focus, né? O que é? É uma técnica na qual, sem você ficar mudando de câmera, fazendo corte brusco na câmera, você embaça um personagem, então você esconde esse personagem embaçando, e aí quando esse personagem vai ganhar destaque da fala, sem você precisar trocar de ângulo, você desembaça esse personagem e embaça um outro. Então isso é uma técnica muito utilizada, né, para simples, mas muito bem colocada quando empregada com qualidade, que você não precisa ficar cortando, fazendo cortes, né? Parece um filme do Michael Bay, por exemplo. Não, sem você mudar de câmera, você simplesmente faz de uma forma sutil essa troca para passar a importância de um personagem para o outro, né? Então é uma coisa muito boa que a diretora aqui faz isso. Outra coisa que a diretora faz também é o seguinte, e aqui também vem uma crítica, mas quando a gente, por exemplo, vai filmar uma discussão entre duas famílias rivais, né? Então, automaticamente a gente tem um corte, só que esse corte é feito quase que com raccord. O que é um raccord? Raccord é uma figura de linguagem no qual, para evitar cortes bruscos, você transforma uma imagem em outra de uma forma, como que eu digo, numa forma bem sutil. Uma forma bem sutil. Ou seja, por exemplo, você vai pegar uma bala, o cara vai dar um tiro com a arma. A bala, aí o diretor filma a bala dessa arma indo em direção ao personagem e de repente transforma essa bala em uma bola de boliche. E aí corta para uma outra cena que não tem nada a ver com aquele tiroteio. E a gente vê aqui logo no começo desse episódio, né, quando duas famílias aí, dois clãs rivais, por assim dizer, começam a bater boca um com o outro, né? E a gente sabe que aquilo lá não vai terminar bem. E aí ele transforma, né, a cara de um personagem, basicamente, no estado assim, tipo, querendo questionar, transforma o cara num morto, né, com uma espada fincada na cabeça do sujeito ali, tá? Nisso ocorre uma elipse em forma de jump cut, que infelizmente aí temos um problema. Então, se do ponto de vista da linguagem cinematográfica funciona muito bem, do ponto de vista do entretenimento, ele acaba sacrificando uma possibilidade de ter uma mínima batalha que seja ali, para dar uma certa empolgação, tá bom? E por que eu digo isso? Porque, cara, o Game of Thrones, ele tinha algumas batalhas pontuais, ainda que menores, ainda que blitzkriegs. Por quê? Porque a gente sabe que o orçamento para televisão é bem menor que o orçamento para o cinema. Então dá para você fazer um Senhor dos Anéis Retorno do Rei, tipo, em cada episódio de Game of Thrones, em cada episódio de House of the Dragon, tá? Eles têm que poupar dinheiro para depois fazer um episódio explosivo, assim, no final, que vai aí demandar muita grana. É o que a gente vê, por exemplo, na segunda temporada do Game of Thrones, que nós temos várias batalhas do Robert, né, do Robert Stark, né, em que são elipsadas também, né? Você tem um jump cut, uma elipse em forma de jump cut, já corta e mostra ali que ele venceu e tudo mais. E tudo isso é feito para ter uma economia, para no final a gente ter Blackwater, que é uma das principais batalhas aí da história da televisão, né, comercial como um todo. E só que, cara, a gente tinha certas empolgações, tinha muito mais batalha ali sendo registrada, coisa que a gente não tá vendo muito em House of the Dragon.
Por um outro lado, a gente tem lá grandes batalhas em House of the Dragon. Tivemos, né, até uns momentos impactantes no final da primeira temporada, né? Mas aqui o jogo é muito mais político. Então, beleza, eles deixam de lado a batalha convencional para dar ênfase a um jogo político. Eu confesso que eu até prefiro, tá? O que eu mais gosto em Game of Thrones, depois dos diálogos, são os jogos políticos, né? E os diálogos fazem parte dos jogos políticos, tá? Só que Game of Thrones, cara, a gente tem personagens chave, cara, para fazer aquilo. Então, além dos diálogos excelentes que, cara, temperam muito bem essa jogada política que nós temos, que é o caso daquele diálogo da Cersei com o Mindinho, né? Em que o Mindinho fala, olha, informação é poder. Aí a Cersei faz todo o teatro dela falar, poder é poder. Que eu achei sensacional esse diálogo. É uma coisa que você não repete algo dessa magnitude aqui em House of the Dragon, tá bom? E não obstante, nós temos a trama política que, por sinal, ela acaba sendo prejudicada por dois pontos principais aqui. Primeiro, a Cersei Lannister era uma personagem, na minha opinião, bem mais interessante do que a Alicent Hightower. Era bem mais interessante. A Alicent é bacana? Bacana. Vale a pena? Pô, legal, interessante. Então, a Cersei Lannister sendo uma peça desse jogo político que a gente tem no Game of Thrones. Aí a gente tinha também, no Game of Thrones, um outro personagem que era o Tyrion Lannister, que era também o cara que arquitetava lá. Ele era a mão do rei e ficava arquitetando ali para as coisas saírem da melhor forma possível, tá? Conforme planejado. O Tyrion ele é substituído pelo pai da Alicent, que é o Otto Hightower. Tá bom? Lembrei o nome dele, o Otto Hightower. Cara, que é um personagem extremamente político, sabe da jogada, né? Então, poxa, no episódio passado ele arquitetou todo um funeral, né? Que realmente fez com que o povo ficasse contra a, a Rhaenyra, né? E a favor da turma aqui dos Hightower, né? E ele inverteu todas as expectativas, tudo que realmente aconteceu, ele deu um jeito, ele teve essa sacada política, né, de fazer isso e foi muito bacana. Porém, é uma coisa que não surtiu tanto efeito assim, né? Porque logo em seguida o Aegon, não é o Aegon II, o Aegon Targaryen II, porque se você assistiu Game of Thrones até o final, você sabe quem é o Aegon Targaryen II, né? E nós temos aqui uma manobra toda estragada logo no mesmo episódio, cara. Coisa que poderiam ter deixado para um próximo episódio, pra gente, né, realmente aproveitar melhor essa jogada e tal. Mas no mesmo episódio já estraga tudo e boa. Beleza, até aí, tranquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Nós até agora não tivemos nessa série, por mais que seja uma série acima da média, por mais que seja uma série que está demonstrando fatos muito mais curiosos assim do que a grande maioria das séries. Por mais que seja uma série muito mais prazerosa de se acompanhar do que a grande maioria das séries que a gente tem por aí, nós não temos nada que arranhe Game of Thrones em termos de uh, em termos de diálogos, em termos de roteiro, tá? Então toda essa tramóia política é algo que funciona, porém temos personagens menos inteligentes, menos articulados, por assim dizer, o que acaba tornando a trama um pouquinho mais enfadonha, né? E, no mais, a gente tem também essa coisa de não ter aquela direção tão eficaz quanto tínhamos no Game of Thrones, tá? Como eu disse, é uma direção boa, dei dois exemplos aqui que funcionam muito bem. O outro exemplo aqui é num que ele não vai ser bem um spoiler, mas é num que a diretora opta por filmar com plano plongé, que é quando você coloca, plongé significa mergulho em francês. Então quando o cara vai mergulhar, tá lá no trampolim, ele vai dar um mergulho na piscina e ele olha para baixo vendo um ângulo de 90 graus. Por isso chama-se de plano plongé. Geralmente eles pegam uma grua, coloca a câmera aqui e filma, né, em um ângulo de 90 graus uma cena. E nós temos nessa cena o que? Um personagem que ele se senta em uma mesa, num lado de uma mesa,
tá? Não vou dizer na ponta porque é uma mesa redonda. Então ele se senta na ponta dessa mesa, na ponta, num lado dessa mesa, e os anfitriões do outro lado. E ele sozinho, ele joga um flerte, e ele filma tudo isso do flerte justamente para mostrar que ele está sozinho. Tem 3, 4 cadeiras ali vazias do lado dele, ele sozinho joga um flerte, não, um blefe, né? E ele consegue, blefando, ele consegue intimidar todos os outros anfitriões que estavam do lado do oposto da mesa, né, dessa mesa circular, que acabam sendo intimados por ele, né? Então ele fica meio assim, você vê a importância dele, o quão esse personagem impõe respeito, e quão sozinho ele impõe respeito, né? Então isso é muito bacana, sem dúvida alguma, porém é aquilo que eu falo, cara, faltou o quê? Mais essa sagacidade política que nós tínhamos em Game of Thrones, que aqui tem, mas uma escala bem menor, tá bom? Tem, como eu disse, é uma série bem mais interessante se comparar com a grande maioria das séries que tem por aí, não tem nem dúvida quanto a isso. E principalmente, cara, eu acho que faltou também aquela questão de você colocar uma batalha aqui, outra ali, só para dar um ânimo. A primeira temporada fez isso de uma certa forma eficiente, por sinal, no terceiro capítulo, né? Que é quando o Daemon Targaryen ele vai enfrentar, né, os como é que chamava? O mestre dos caranguejos, alguma coisa assim, cara. Tinha um nome meio louco assim. Quando ele vai enfrentar o cara, e aí ele sozinho pega a espada e vai lá e usa escudo e mata um, mata o outro e, poxa, por mais que seja uma coisa extremamente convencional, chama atenção. Para mim foi um dos momentos máximos, assim, da primeira temporada. Até o meu momento predileto, pra falar a verdade, da primeira temporada, porque, pô, mostrou, né, uma série descompromissada nessa coisa de ter que trazer uma grande cena de batalha. Foi uma cena mais simples, porém uma cena eficiente, que funcionou. E é isso que tá faltando, pelo menos na segunda temporada de House of the Dragon, essas cenas mais eficientes, embora menores aí, de batalha, né, que a gente tinha antes. Cara, a fotografia é muito bacana, né? Uma fotografia escura, geralmente, isso é a maior parte escura, né? Sombria. Tem um determinado momento que eu gostei, principalmente, que ele chega em um reino totalmente dominado pelas chuvas, né? Que usa uma fotografia bastante sombria que eu consigo acompanhar. Porém, é aquilo que eu falo, a gente tem um encontro, aqui tem um encontro nesse episódio, cara, que essa imagem aqui de fundo ilustra bem, tá? A gente vai rolar, vai ter um encontro aqui, que, cara, sinceramente, eu fico pensando o quão fácil está você chegar perto de um membro da nobreza de Westeros nessa série, né? Porque no episódio anterior os caras entraram ali, como eu disse, vai rolar spoiler de episódios anteriores. Eles entraram ali na câmara que estavam os filhos do rei e arrancaram a cabeça do menino. Beleza. No episódio anterior não, no primeiro episódio, né? Episódio 1 dessa segunda temporada aqui. Só que, cara, aqui também a gente tem uma personagem se aproximando da outra, uma personagem realeza com a maior facilidade do mundo, a personagem totalmente despreparada. E ninguém questiona, ninguém fala nada. Então tá, sabe, você vê que há um facilitador, né, desse tipo de coisa acontecer para poder funcionar o roteiro, né? Coisa que eu acho que o Game of Thrones não teria isso aí. Eles trabalharia de uma forma mais inteligente com essa questão aí, tá? Em House of the Dragon a gente vê as coisas fluindo com uma maior facilidade justamente para facilitar as coisas para o roteirista, né? É uma pena. E mesmo assim a gente tem um encontro que dava a entender que seria mais interessante, foi interessante, teve um impacto, teve até certa surpresa, né, de um certo modo, porém acabou sendo um pouco decepcionante. Enfim, não me leva a mal, House of the Dragon é uma série que, para mim, repito, tem muito mais qualidade do que a grande maioria das séries por aí, tá bom? A gente tem excelentes atuações aqui, não tanto quanto o Game of Thrones. Eu particularmente tô achando a Emma Darcy meio fraquinha, como a Rhaenyra. Eu preferia a atriz mirim que fazia a personagem, eu achava bem mais interessante, bem mais carismática. Ela não captou a essência, tá? Pra ser bem sério, ela não captou a essência da Rhaenyra
quando criança, que tudo bem, a gente até entende, ela sofreu traições e tudo mais, e é uma personagem talvez mais amargurada. Mas para quem sofreu tanta traição, também ela tem um ar muito ingênuo, né? Às vezes. Um ar muito ingênuo, às vezes, de ser bondosa demais, né? Não é que nem aquela coisa da Daenerys Targaryen, que era bondosa demais, mas por outro lado tinha os momentos, os rompantes dela, que deixavam a gente assustado, e no final a gente percebe muito bem por quê, né? Então, é isso. Tá uma série com excelentes atuações, o pessoal tá muito bem, porém você não tem aquela química entre o elenco que você tinha no Game of Thrones, mas tudo bem, funciona bem, tá todo mundo legal aqui. Em especial o Pat Smith, eu acho que o Pat Smith atua muito bem naquele personagem ambíguo dele, naquele personagem dele que é totalmente questionável, né? Que no caso é o Daemon Targaryen. E é isso, cara. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu acabei não falando sobre o episódio 3 como um todo, né? Mas um apanhado da série, né? E conforme for, semana que vem a gente faz um apanhadão aí do episódio 4 sem spoiler, do episódio 4, tá? Mas comentando questões técnicas como direção, roteiro, atuação, fotografia, coisas do tipo, né? E dando um panorama geral, que fala, ó, tem um encontro aí, mas não foi aquilo que a gente esperava. Para mim foi meio, entendeu? Então, segui mais ou menos nessa vai bem. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.